quase todas, mas eu queria voltar aqui, Tony, e perguntar ao governador com a flexibilização, né, da ficha limpa. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, governador, vai julgar agora o dia 22 e 29 deste mês a flexibilização referente a ex-condenados. O senhor, como jurista, né, trazendo já para o lado mais político, estamos aí vivenciando as eleições de 2026. Qual a análise que o senhor agora está podendo tomar café com seu filho, com sua família, andando, vendo as obras, né? Inclusive, governador, o Distrito Federal foi vitrine para o governo federal. Um exemplo, a pandemia, as vacinações. O senhor foi um dos primeiros a fechar e ir atrás das vacinas. Então, eu queria saber do senhor, qual a análise que o senhor faz em relação aos ex-condenados? O senhor, como jurista, o senhor acredita, por exemplo, que José Roberto Arruda vai ser liberado pela Justiça do Distrito Federal? Bom, primeiro eu achei um erro do Congresso Nacional mexer numa coisa que foi talvez um dos maiores ganhos que a política brasileira e que a população brasileira teve, que foi a lei da ficha limpa, que foi assinada por milhões de pessoas e chegou ao Congresso Nacional. E a gente sabe muito bem o tanto que a política no Brasil como um todo melhorou de lá para cá, desde a lei da ficha limpa. E eu falo isso com propriedade, Josiel, por quê? Porque eu fiquei 7 anos e 3 meses como coordenador nacional do Fórum de Governadores. E eu pude acompanhar de perto, com os dados, a qualidade dos nossos governadores Brasil afora. Então, isso tudo é fruto da lei da ficha limpa. Então, na minha visão, o Congresso errou em mexer nisso. O presidente Lula acertou um pouco, porque vetou alguns artigos. E agora o Supremo tem a oportunidade de manter a validade da lei da ficha limpa, fazendo com que as nossas eleições continuem sendo praticadas de forma limpa, como vem sendo feito. Eu não quero me dirigir particularmente ao ex-governador José Roberto Arruda. A gente que conhece um pouco do direito sabe que a situação dele não é tão simples assim, mesmo que o Supremo rejeite a ADIM. Por quê? Porque na lei aprovada, o presidente Lula vetou a retroatividade. Então não se aplica a crimes que já foram cometidos. Ela só valeria para frente. E em segundo lugar, quando a lei permite a soma das penas e limitando a 8 anos, ela trata de forma bem clara que só se os fatos forem conexos. E quem conhece os processos do ex-governador Arruda sabe que ele tem 12 condenações por crimes por fatos totalmente diversos, e isso consta dos julgamentos que ainda correm na justiça. Mas isso é uma situação que ele vai resolver com a justiça, com seus advogados. Eu gosto muito do Arruda, tenho um apreço por ele muito grande. Eu acho que essa condenação dele também é uma condenação que já dura muito tempo, mas também foram vários fatos. E ele talvez merecesse ainda terminar a sua vida política com um mandato, não o de governador, porque eu acho que o estrago que ele fez aqui em Brasília durou muitos anos, como você mesmo disse, Tony. Tudo que nós vivemos depois da saída do governador Arruda foi fruto do desastre do governo dele. Nós tivemos ali aquele período onde nós tivemos 3 governadores, o Paulo Otávio, o ex-deputado... Rogério Rosso? Não, o Rosso foi depois, mas nós tivemos aquele que foi da Câmara, o presidente lá do Gama. Do Gama. Eu esqueci o nome dele agora, eu gosto tanto dele. E aí veio o Rosso. O desastre do que veio depois deu em outro desastre, que foi o governo do PT com Agnello. E o desastre do Agnello, que não conseguiu chegar nem no segundo turno, gerou o Hollenberg, que na minha visão foi o pior governador que já pisou no Distrito Federal. O viaduto caiu no Distrito Federal, né? Não, o viaduto, quem entregou o viaduto fui eu, porque a obra estava paralisada. Então, assim, foram anos de desastres oriundos daquele fato da Pandora. Isso ninguém pode esquecer. Isso ninguém deve esquecer. O atraso que Brasília viveu por conta disso. E o atraso era tão grande, Tony, que eu tinha uma vida tão confortável lá dentro do meu escritório de advocacia. Eu, que sou oriundo dos quadros da Ordem, fui conselheiro seccional em 2003 com a Estefânia, fui vice-presidente da OAB, perdi uma eleição para presidente, para outro desastre na OAB, que foi o Kiko.
que agora se coloca como candidato. Eu não sei qual a proposta que vai trazer, mas partindo dele deve ser para elitizar o governo, que eu conheço bem como ele faz. E depois eu ganhei a eleição dele, eu perdi por 400 votos, ganhei com 2.470. Na eleição seguinte, ele concorrendo à reeleição. E também fui diretor do Conselho Federal da Ordem, corregedor nacional, viajando pelo país todo. Mas quando eu olhava o cenário da política aqui em Brasília e os nomes que apareciam, eu digo, gente, essa cidade que eu tanto amo, ela não vai sair do buraco. Ela vai continuar enterrada no buraco. E aí eu resolvi renunciar ao meu cargo na diretoria do Conselho Federal da OAB e partir para a campanha, e fiz uma campanha que encantou a população. Eu acho que eles conheceram um Ibanez que ninguém conhecia, uma pessoa humilde, uma pessoa que foi criada no interior do Piauí, que sabe os valores da família, que sabe respeitar as pessoas, que trata todo mundo com cordialidade, que tem inteligência suficiente para resolver as demandas e para trabalhar. E deu na minha eleição com 70% dos votos no segundo turno e na minha reeleição em primeiro turno, que é uma coisa histórica no Distrito Federal. Então eu já fiz história várias vezes nessa cidade. Primeiro presidente da OAB nascido em Brasília. Primeiro governador do Distrito Federal nascido em Brasília. Primeiro governador a ser reeleito em primeiro turno no Distrito Federal. Então, essa trajetória toda foi feita com muito trabalho, com muito suor e com muita humildade, tratando a todos com muito carinho e com muito respeito. E é assim que eu vou continuar levando a minha vida política. Muito bem, nós estamos ao vivo pelo nosso